Chegamos, gente, na última questão que trabalha os heredogramas. Bom, como eu, aluno, consigo identificar o que é isso? O que são esses quadrados, essas bolas, essas linhas, esses números, essas letras? A gente analisa um heredograma identificando os símbolos, primeiramente, lógico. O que mais aparece é o símbolo quadrado, que identifica ser do sexo masculino, o símbolo, uma esfera, né, uma bolinha, que simboliza o sexo feminino. Esses outros não aparecem tanto. Os afetados, que são justamente esses símbolos pintados. Os heterozigotos, tá? Às vezes, raramente, na verdade, aparecem aí os heterozigotos como sendo semi-pintado. Casamento, né? E o casamento consanguíneo. São os que mais aparecem, tá? Os outros aqui, dificilmente. Eu tendo identificado os símbolos, como que eu analiso um heredograma? Bom, eu montei aqui um esquema que me permite seguir rotas para identificar o que é que trata o tal heredograma, ou o mapa familiar, ou a genealogia. Podem surgir com diferentes nomes. Primeiramente, pessoal, eu tenho que ver o tipo de herança, se ela vai ser autossômica ou se vai ser sexual. Depois eu tenho que ver o comportamento, se esse tipo de herança vai ser dominante ou recessivo. Então, é basicamente isso que eu tenho que olhar quando eu ver aí um heredograma. Eu deixei aqui algumas características que fazem com que eu consiga identificar uma doença ou uma característica no heredograma que tenha a condição de ser autossômica, né? Como, por exemplo, normalmente, tá? Normalmente, a característica, quando é autossômica em um heredograma, ela vai se manifestar em ambos os sexos e em iguais proporções, em todas as gerações praticamente. Quando é sexual, é diferente. Ou eu vou ter todos os homens afetados quando se trata de uma herança restrita ao sexo, porque está no Y, logo todos os homens de todas aquelas gerações vão portar. Ou então eu tenho que dar uma olhadinha aí quando se trata de herança ligada ao sexo, né? Porque existem aí as variações, porque pode ser afetado homem ou mulher. Mas mesmo assim, elas vão se apresentar em todas as gerações. O que mais aparece é a autossômica. Então, como é que eu identifico? Primeira coisa que eu tenho que ver, pessoal: pais iguais, filhos diferentes. Se eu constatar isso no heredograma, eu tenho pais heterozigotos, tá? Então, vamos ver uma situação aqui. Por exemplo, nesse exercício. Esse exercício trata de uma característica autossômica recessiva. Por que eu sei? Porque eu tenho condição de pais iguais com filhos diferentes. Vamos ver como é que funciona? Olha só, pais iguais eu já jogo que tem heterozigose aí no meio. Então, se eu fazer aqui, naquele rapidão, né? Se esse espermatozoide fecundar este óvulo, nasce um filho azão. Se este fecundar este, nasce um filho azão. Se este fecundar este, azão. E se este fecundar aquele, azinho. Então, quer dizer, eu tenho a condição da recessividade como sendo a que de fato vai ser a da bolinha pintada ali, ou se fosse aí um homem pintadinho. Então, aqui é uma característica clássica autossômica recessiva. Quando eu tenho a situação em pais iguais, filhos diferentes, eu posso tranquilamente jogar que eles são heterozigotos. Agora, a questão é, eu, aluno, tenho que identificar se essa característica autossômica é recessiva ou dominante. Nesse caso, a bolinha pintadinha está sendo recessiva. Mas, se fosse ao contrário, pais pintadinhos e esse aqui talvez não, eu estaria dizendo que essa aqui é uma doença autossômica dominante, tá? Porque tem um azão aí na frente, certo? Eu vou deixar esses atributos para vocês, né, darem uma olhadinha, uma lidinha, quando que normalmente se caracteriza como sendo uma doença sexual. Dominante, sexual, recessiva. Autossômica, dominante, autossômica, recessiva.
Por exemplo, autossômica recessiva. O gene costuma pular gerações, ele não se aplica em todas as gerações. Pais típicos, filhos afetados, geralmente um quarto da prole possui a característica. Então são coisinhas que vocês têm que se atentar e, claro, vocês só vão conseguir êxito, pessoal, se vocês praticarem os exercícios, tá? Não adianta decoreba nesse caso. Vocês têm que praticar nos exercícios para saber principalmente sobre o comportamento. Porque o tipo de herança, que é a primeira coisa que vocês vão identificar, até é tranquila. Porque se é sexual é aquela coisa que eu disse para vocês, vai apresentar aí uma certa homogeneidade nas gerações, coisa que a autossômica não é assim. Então vamos lá, primeiro exercício, primeiro não, né, o quarto na verdade. O quarto exercício ele traz justamente um heredograma de uma doença aí, e ele quer saber se a doença em questão é sexual ou é autossômica. Na primeira já traz aqui, trata-se de uma doença ligada ao cromossomo X? Será que é uma doença sexual? Como é que eu analiso isso aqui? Bom, eu acho que é sexual então, né? Porque a professora disse para mim que quando se trata de uma doença autossômica, eu tenho que ter a condição de pais iguais, filhos diferentes. E aqui eu tenho uma condição de pais diferentes e filhos diferentes também. Então eu acho que realmente é uma sexual. Será? Vamos supor que eu trate como sendo de fato uma doença ligada ao cromossomo X. Se está dizendo aqui que é uma doença ligada ao cromossomo X, é uma herança sexual, certo? Nos resta saber o seguinte: se essa doença ligada ao cromossomo X, ela é recessiva ou é dominante, certo? Vamos supor que ela seja dominante. Vamos testar? Se eu tô dizendo que é uma doença dominante, eu tô dizendo que aqui tem um X, vamos colocar azão, Y. E aqui a mulher não tá afetada, logo ela é XAzinho, XAzinho. Porque se ela fosse carregando um azão aqui, ela também estaria pintadinha. Concordam? Então, se ela é XAzinho, XAzinho, ela é uma doença aí simbolizada pela dominância. Bom, vamos ver se isso aqui vai dar liga no final. Aqui é a primeira geração, geração A. A geração B é a segunda geração, a geração C é a terceira e a D é a quarta. Aqui nesse heredograma eu tenho 4 gerações. Bom, se eu, papai, mamãe, tive um filho homem e 2 filhas mulheres. Vamos lá. Esse aqui é o pai afetado. Se é o pai afetado, ele está transmitido o quê? Aqui para o filho, o Y, certo? Porque é o pai que define o sexo. Logo, a mãe está passando o quê? Um XAzinho. Fechou? XAzinho Y. Fechou? Não, não fechou. Como é que o XAzinho Y vai ser pintado? Se eu estou dizendo que XAzinho me traz normalidade. Então, aqui, gente, eu não preciso seguir mais, né? Eu não consigo dizer que essa herança é ligada ao sexo dominante. Tudo bem, descartei a possibilidade de ser ligada ao cromossomo X dominante. Mas será que é ligada ao X recessiva? Porque eu tenho esses 2 comportamentos, né? Dentro desse tipo de herança sexual. Vamos testar se é ligada ao X recessiva agora. Bom, se eu estou afirmando que é uma doença ligada ao X recessiva, todas as filhas desse homem que é afetado, ou seja, todas as filhas, as 2 filhas que ele gerou, olha só, mamãe e papai, 1, 2, 3 filhinhos. Na verdade, se conta daqui, né? 1 filhinho, 2 filhinhos, 3 filhinhos. Então, se um pai é afetado, necessariamente todas as filhas receberão esse alelo aí, né? E logo serão portadoras. Bom, eu tô dizendo aqui então que o pai é X, vamos colocar o Azinho, que é padrão, Y. E aqui a mãe, como ela é normal, ela com certeza é Xazão, X alguma coisa. Bom, como eu tive um filho afetado também, significa dizer que esse X carrega a versão recessiva, uma vez que eu tô dizendo que essa doença é recessiva. Então, a mãe passou o Xazinho e o pai o Y e veio um menino afetado. Tudo bem, vamos para as filhas. Filha recebeu o X do pai, porque é filha, o X do pai é Xazinho. E a da mãe, com certeza, recebeu o X azão, porque ela não tá pintada.
Aqui, a mesma coisa. X, azão, X, azinho. Vamos ver esse casal que se formou aqui. Essa menina, a filha do casal, que é heterozigota, casou-se com este homem aqui. Aqui nasceram filhos afetados. E agora? Se eu estou dizendo que essa característica é uma característica recessiva, vamos ver aqui. O pai é XY, certo? O pai não é pintado. Se ele não é pintado é porque ele não é afetado. Se ele não é afetado, ele não carrega o azinho. Logo, ele carregará essa possibilidade aqui. Como é que eu vou passar o azinho para essa geração aqui? Ah, professor, esse aqui, ó, X azinho. E o pai deu Y. Beleza, para esse cara deu certo. Mas e para a menina? Então, eu descarto a possibilidade de ser ligada ao sexo. Ela não é uma doença ligada ao sexo, nem comportamentalmente falando dominante, nem recessiva. Como a opção 2 trata-se de uma doença autossômica recessiva e a 3, a mãe do indivíduo C2 é homozigota dominante, é claro que eu vou logo de cara entender que trata-se do número 2 aí, né? Uma doença autossômica recessiva. Se não é sexual, é autossômica. Agora resta saber se a mãe do indivíduo C2 é homozigota dominante. Bom, vamos lá, vamos dar nomes aos bois, né? Se trata de uma doença autossômica recessiva, vamos lá. Recessiva, azinho, azinho. Logo a mãe vai ser azão alguma coisa. Como teve filho afetado, lógico que a contribuição vai ser da mãe. Por que eu não estou colocando os XX? Por conta de não ser mais uma herança ligada ao sexo. E aí eu trabalho só com as letrinhas mesmo. Então aqui, o pai passou um azinho, a mãe passou o outro. Para esse filho, é uma menina normal, então a mãe passou aí o azão, o pai passou o azinho, uma vez que 100% dos espermatozoides dele carregarão uma única informação. Aqui, a próxima filha do casal também é normal, logo ela é azão, azinho. Vamos ver aí as possibilidades, né? Agora tem os casamentos. A número 3, eu já vou direto para C2, porque é o que a número 3 está me dizendo. A mãe do indivíduo C2 é homozigota dominante. Será que ela é homozigota dominante? Quem é a mãe do C2? C, primeira geração, segunda geração, terceira geração. C2 é um homem e a mãe dele é homozigota dominante. Será que ela é azão? Azão? A mãe dele é essa. Se for azão, como é que ele vai nascer afetado? Se eu estou dizendo que a característica é recessiva, é autossômica recessiva. Não tem condição, né? 100% dos filhos nascerão heterozigotos, uma vez que eu tenho essa condição. Então, errado. O C2, a mãe do C2, não é homozigota dominante. Se ela não é homozigota dominante e não se trata de uma herança sexual, o que me sobra, gente? Somente a 2, né? Vamos por eliminação. A mãe do indivíduo C2 não é homozigota dominante. Então, eu descarto a letra C, eu descarto a letra B. Agora, restou essas duas. Eu já testei a número 1 e vi que não deu certo. Logo, eu tenho somente a letra A para dizer que está correta. E, de fato, a questão número 4, a correta é a letra A. Então, gente, é isso. Eu tenho que ir por eliminações, tá? Eu tenho que ir vendo as possibilidades. Claro que eu entendendo um pouquinho sobre todas essas questões que eu deixei bem nítido aqui para vocês, é lógico que ajuda. Principalmente, o primeiro start que eu tenho que ter é esse aqui. Pais iguais, filhos diferentes. Pais iguais, filhos diferentes, os pais são heterozigotos. Aí resta saber se a heterozigose aqui, ela vai ser pintada. Se for pintada, ela é dominante. Se não for, ela vai ser recessiva. Bom, pessoal, é isso que eu tenho para vocês. Eu deixei aqui mais 2 exercícios. Vocês tentem fazer. Tem as respostas, claro, na internet, mas primeiro tentem fazer se baseando aqui, ó, principalmente nessa forma que eu montei para vocês entenderem e tentarem analisar esse heredograma,
tá? Sigam essas instruções que eu acho que ficou bem bacana, bem resumido aí, e vocês tentem fazer de fato esses dois últimos aqui, tá bom? Depois, se quiserem colocar lá no Classroom, né, nos comentários as respostas para ver se vocês acertaram e qual foi a condição que levou vocês ao acerto, a professora fica faceira e feliz, tá? De poder ver que vocês estão aí compartilhando também da sabedoria que vocês acabaram tendo aí. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre heredograma e até a próxima aula.